Bom, gente, tudo bom? Mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai resolver uma questão bastante longa de direito das sucessões, mas que parece ser difícil, mas você sabendo os conceitos vocês vão ver que não é tão difícil assim. Então, roda a vinheta e vamos resolver. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo nesse canal e, consequentemente, o YouTube distribuir esse vídeo para outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas que você e que precisam aprender os direitos das sucessões. Então, deixe seu like, comente com suas dúvidas, se inscreva e ative o sininho para não perder toda e qualquer notificação. Vamos ver a questão. Mauro e Alice se casaram em 1980 pelo regime da Comunhão Universal de Bens. Tiveram 3 filhos, Laura, Antônio e Flávia. Em 1995, Alice morreu em um acidente de carro. Apurou-se que o patrimônio do casal, à época, era de 1,5 milhão. Foi feito inventário e partilha. Em 1999, Mauro se casou com Fernanda pelo regime da Comunhão Parcial de Bens. Tiveram 2 filhos, Felipe e Laís. À época, além do patrimônio que sobrou após o falecimento de Alice, Mauro havia adquirido 2 imóveis que, somados, valiam R$700 mil. Em 2003, Antônio, filho de Mauro, faleceu. Antônio não era casado, não tinha filhos e deixou um patrimônio de R$150 mil. Em 2010, Mauro elaborou um testamento no qual deixou 15% da sua herança disponível para o seu irmão Josué, que sofria de uma doença que o incapacitava para o trabalho. Mauro e Fernanda construíram um patrimônio comum de R$450 mil. Em 2022, Mauro faleceu. Além do patrimônio adquirido por toda a vida, Mauro deixou dívidas no valor de R$150 mil. Bom, é uma questão bastante complexa, mas que a gente vai ter que detalhar ela no quadro. Então, a gente vai seguir para o quadro agora. Bom, gente, para ficar de uma melhor visualização e para responder a questão, vocês sempre vão ter que fazer esse esquema para não perder nenhuma informação. Então, nesse caso quando Mauro era casado com Alice no regime da Comunhão Universal de Bens, eles deixaram 3 filhos e um patrimônio de R$1,5 milhão. Acontece que na Comunhão Universal de Bens, o cônjuge sobrevivente, ele não é herdeiro, ele só é meeiro porque tem direito à metade de todo o patrimônio deixado pelo casal. Então, 750 mil vai ser só de Mauro e não vai ser a herança. E os outros 750 mil serão dos filhos, que aí vai receber 1/3 para cada um, ou seja, o cônjuge não vai concorrer com os bens deixados como herança pelo cônjuge, só vai ser meeiro mesmo. E aí cada filho recebeu 1/3, fez a partilha, mas Mauro, conforme diz a questão, ele adquiriu mais 700 mil de patrimônio antes de se casar com Fernanda no regime da Comunhão Parcial de Bens. E eles tiveram 2 filhos, Felipe e Laís. Antônio, filho de Mauro, faleceu, não deixou esposa, não deixou filhos, então a gente não está falando aqui de direito de representação. Então, portanto, o único herdeiro sucessor de Antônio seria seu próprio pai, Mauro, que vai receber os 150 mil a título de herança de Antônio. Em 2010, Mauro, por sua vez, preocupado com seu irmão, fez um testamento do que ele tinha disponível, lembrando que a pessoa pode dispor até 50% do seu patrimônio, e ele dispôs apenas de 15% em favor de seu irmão Josué. Então, o patrimônio comum, ou seja, que construiu junto com Fernanda, foi 450 mil. Mauro falecendo, 225 mil vai ser a meação de Fernanda e os outros 225 mil vão compor os bens particulares de Mauro. Na partilha vai ficar mais ou menos assim. A meação é 225 mil, a herança de Mauro já abatendo a dívida de 150 mil, porque sim, o espólio, ou seja, o patrimônio deixado pelo falecido paga a dívida, vai ser 150 mil, né? Então vai abater isso, tirando tudo isso vai ficar um valor de R$1.675.000, e os herdeiros de Mauro serão Flávia, Laura, Felipe e Laís, os seus filhos, seus 4 filhos vivos, e Fernanda, recebendo a meação, que não é herança, e ainda concorrendo. Quando a gente fala concorrer, gente, é que vai dividir a herança junto com os filhos, vai dividir em relação aos bens
particulares deixados por Mauro. Em relação aos bens comuns, ela não vai concorrer porque ela já tem direito a 50%. Isso por um critério que o legislador utilizou de proporcionalidade. Então, ela vai ter a ameação 225 mil mais a parte da herança dos bens particulares. Já os filhos vão concorrer tanto aos 225 mil, que era a ameação de Mauro, que vão compor a herança dele, e o restante dos bens. E Josué vai ter direito a 15% do patrimônio de acordo com a sucessão testamentária. Basicamente, essa é a resposta que vocês têm que colocar na questão. E aí vão fazendo as contas, os valores, mas os quiões serão distribuídos dessa maneira. Se esse vídeo foi útil para você, se tirou sua dúvida, comente, compartilhe, dê sugestões. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor, que você fique bem e até a próxima.